Este é o dia do liberalismo, dos liberais da Madeira. Essa é que é essa. Será difícil suplantar o belíssimo discurso que o Gonçalo fez, mas no mínimo vou-me propor a igualá-lo. Caros liberais, caros madeirenses, estes são os tempos que testam a alma dos homens. Esta frase de Thomas Paine ressoa como uma verdade profunda no contexto que enfrentamos. Vivemos um período de desafios significativos e transformações rápidas, onde a essência do nosso caráter e a força da nossa determinação são constantemente colocados à prova. São tempos onde estamos perante uma oportunidade singular, a oportunidade de fazer a diferença. Nestes últimos meses, a nossa caminhada política foi um enorme desafio. Enfrentámos os obstáculos com que deparámos, com valor, e superámos expectativas. Como disse o meu bom amigo Carlos Guimarães Pinto, parafraseando Newton, estamos apoiados nos ombros de gigantes. E é com esta inspiração que continuaremos a lutar por uma autonomia mais justa, mais democrática e mais transparente. Estamos aqui não apenas como madeirenses que somos, mas como arquitetos do futuro. Um futuro que aspira a mais do que simples promessas. Um futuro onde procuramos transformações reais, fundamentadas nos 3 pilares do liberalismo: a liberdade política, a liberdade económica e a liberdade social. Os desafios são muitos, mas a nossa visão é clara. Rejeitamos alianças que comprometam os nossos valores fundamentais. Não nos alinhamos com aqueles que veem a autonomia como propriedade de um partido, pois esta pertence a todos os madeirenses. E é por isso que procuramos dialogar, entender as nuances e construir um consenso que verdadeiramente sirva o desenvolvimento da Madeira. Ponto a ponto, caso a caso, proposta a proposta. Na Iniciativa Liberal não queremos cargos nem prebendas. Queremos, e sim, participar no desenvolvimento desta terra que amamos. Mais uma vez, que fique muito claro e digo de forma pausada e com todas as letras. Com Miguel Albuquerque, não é não. E com o Partido Socialista, não é não. E assim, o desafio que vos lanço hoje é de fazermos a diferença. Vamos fazer a diferença no crescimento económico, pois é o nosso ponto de partida. Para isso, propomos uma redução significativa de todos os impostos em 30%, IRS, IVA e taxas liberatórias, conforme já permite a Lei das Finanças Regionais. Este passo é essencial para aumentar o poder de compra das famílias madeirenses, impulsionando simultaneamente a nossa economia. Comigo, com o Gonçalo, com a Alícia, com a Alexandra, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença na forma como votamos, o que é fundamental para a modernização da democracia e da autonomia. É urgente implementar o voto antecipado e em mobilidade, garantindo que todos tenham a oportunidade de exercer o seu direito, independentemente de onde estejam ou de quais sejam as suas circunstâncias pessoais no dia da eleição. Como o António, como o Pedro, como a Sara, como a Adelina, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença na governança, tornando-a mais transparente e eficiente, pois esse é um dos nossos compromissos mais sérios. Temos de combater a corrupção e a burocracia a todos os níveis. Com o Humberto, com o Carlos, com a Carla, com a Beatriz, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença na mobilidade terrestre, marítima e aérea, com propostas que pretendem alterar profundamente os paradigmas em vigor. Com o Augusto, com o Sandro, com a Rosie e com o Inelso, vamos fazer a diferença. E vamos fazer a diferença olhando para o ambiente como um todo, do qual fazemos parte, aceitando a impossibilidade da pegada ecológica zero e criando políticas que minorem os efeitos da nossa intervenção na natureza. Com o Rui, com a Bárbara, com o Marcos, com a Sónia, vamos fazer a diferença.
Vamos fazer a diferença porque entendemos o Norte e o Porto Santo como realidades diferenciadas e sabemos que é preciso criar condições para que o seu desenvolvimento não seja desfasado do resto. Com o Aurélio, com a Ana, com o Rui, com a Arlinda, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença na educação, quebrando as correntes de um sistema centralizado e rígido. Dar mais autonomia às escolas, permitindo que adaptem o ensino às necessidades locais e específicas dos seus alunos. Acabar com a obrigação de frequentar uma escola baseada unicamente no local de residência e implementar um sistema educativo que exija mais dos alunos e que promova uma verdadeira recuperação de aprendizagens. Com o Rui, com a Teresa, com o Sérgio, com a Tânia, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença no sistema de saúde, reduzir as listas de espera e o tempo de espera, maximizando o uso de toda a capacidade instalada, seja ela pública, privada ou social. O nosso objetivo é proporcionar menos espera e mais escolha aos madeirenses que precisam. Com o Pedro, com a Margarida, com o Ricardo, com a Andreia, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença na habitação, proporcionando um ambiente onde todos possam encontrar um lar, simplificar os licenciamentos e reduzir a burocracia que hoje encarece e complica a construção de habitação, incentivar a construção para arrendamento e realizar um levantamento de terrenos governamentais adequados, disponibilizando-os para quem deseja construir a sua casa ou desenvolver projetos de arrendamento em regime de direito de superfície. Com o André, com a Sara, com o Vítor, com a Rafaela, vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença na autonomia, começando pela reforma da Constituição, passando pela atualização do Estatuto Político-Administrativo, até à revisão da Lei das Finanças Regionais. Estas reformas são essenciais para assegurar que a Madeira não só mantenha, mas também amplie a sua capacidade de autogoverno. Com o Duarte, com o Jorge, com a Cristina, com o Nuno, vamos fazer a diferença. Liberal! 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 Mas acima de tudo é preciso fazer a diferença para combater a pobreza, para retirar o maior número dos nossos dessa situação. Somos a segunda região do país onde o risco de ser pobre é maior. Mais de 30% dos madeirenses correm risco de pobreza. É inaceitável que ao fim de quase 50 anos de autonomia isto esteja a acontecer. É inaceitável que este número aumente ao invés de diminuir. É a demonstração mais clara de que estamos a falhar. É importante ter em conta que muitas destas pessoas têm trabalho e não estão desempregadas. Têm trabalho e não conseguem assegurar as suas despesas mensais. A casa, a alimentação, a saúde, o vestuário, a água, a luz, o gás, a escola dos filhos. Não conseguem assegurar uma vida digna e com qualidade. É a pobreza escondida, que obriga a recorrer a ajudas diversas para conseguir chegar ao fim do mês. Estes madeirenses não podem ser de menos. Esta pobreza que nos rodeia tem de nos envergonhar. Eu sinto-me envergonhado. Com a Cláudia, com o Luís Miguel, com a Manuela, com o Maurílio, vamos fazer a diferença. Assim, convoco cada um de vós para fazer a diferença, para transformar, para servir melhor, garantindo que todos tenham a oportunidade de contribuir ativamente para o bem-estar. Estamos comprometidos com a transparência, a integridade e uma visão liberal que realmente capacite os madeirenses. Juntos, podemos construir uma Madeira mais próspera e justa. Juntos, podemos garantir que o futuro da Madeira esteja nas mãos de todos os madeirenses. Juntos, vamos fazer a diferença, porque cada passo conta e cada voz importa. Viva o liberalismo, viva a iniciativa liberal, viva a Madeira e viva Portugal. Muito obrigado. Liberal! 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 E uma grande salva de palmas para vocês.